estamos de volta aí com o terceiro e último bloco do Missão Saúde na TV. E assim, sempre o último bloco, a gente gosta de explorar mais, gosta de falar mais, né? Então vamos aqui, eu não vou enrolar muito aqui não, viu? A gente só quer mesmo tirar nossas dúvidas, tirar as dúvidas dos telespectadores. Nós já falamos bastante, né, nesses dois últimos blocos. Depois voltem lá, assistam, você que chegou aí agora, assiste, porque está bem interessante o assunto sobre feridas e os tratamentos, né, que nós temos aí disponíveis. E hoje estamos aqui com essas duas feras aqui falando a respeito desse assunto. E eu já queria saber, né, de vocês, tem uma pergunta aqui que é assim: devo fazer coleta da secreção da ferida para identificar a bactéria? E aí, deve? O que eu e a Thais concordamos, que se você coletar a secreção, mas sem uma cultura sanguínea, você vai ter um resultado falso positivo, porque toda lesão vai estar potencialmente contaminada, mas não necessariamente a bactéria, o fungo, o que tiver na lesão é o mesmo que está na parte sistêmica do paciente. E se o paciente está com infecção sistêmica, inevitavelmente, ele vai apresentar sinais clínicos disso. Então, o que a gente avalia é que, se há essa cultura para coletar, é um conjunto a ser avaliado. A gente acha que, na verdade, é um gasto, né, a mais para o paciente, que já tem tantas coisas para serem gastas, e que, na verdade, ele necessitando da parte clínica que ele vai precisar, porque o nosso tratamento é em conjunto, a gente joga em equipe, tanto com vascular quanto com endócrino, que ele economiza esse dinheiro para ir nas consultas com esses dois profissionais que a gente tanto necessita, que a gente tanto bate na tecla nas nossas consultas, porque a gente precisa da parte medicamentosa de ambos os profissionais. Pois é, tu acabou de falar aí da questão da parte medicamentosa, aí tem uma pergunta aqui que fala justamente sobre isso. Toda pessoa que está com ferida infectada deve tomar antibiótico oral? Precisa? Exatamente, é o que a Norberta começou, e é só um gancho, né? Não, né? Se o paciente não tem clínica, né, de infecção sanguínea, não tem necessidade, gente. A gente pega paciente já no 4º, 5º, 6º ciclo de antibiótico. E aí eu paro e fico pensando, e quando esse paciente realmente precisar de um antibiótico? Será se o corpo dele vai conseguir? Porque ele já tomou tanto antibiótico. E outra, a gente está precisando que os profissionais aprendam a avaliar o que é uma lesão infectada. Essa é a grande verdade. Porque uma lesão contaminada, nós vamos ter sempre. Mas uma lesão infectada, nem sempre, tá? Odor, nem sempre o odor significa que ela está infectada. Será se você não fizer uma limpeza para o odor? Entende? Então, uma lesão infectada, quando você limpa ela, por mais que você limpe, o odor não passa. O odor continua, mesmo com uma limpeza assim bem feita. Ela tem edema de borda, ela tem eritema, que é a vermelhidão, o paciente está queixando de dor, tem sangramento. Então, você tem que olhar a lesão. Você não tem que olhar e dizer, tem tecido necrótico, que é o preto, né? Tem tecido amarelo, que é o esfacelo. Está contaminado. Não, está contaminado, mas não está infeccionado. Tem muita lesão que chega para a gente que está contaminada, mas não está infeccionada. Então, o paciente fica estragando o estômago, tomando um monte de antibiótico sem necessidade, como a Norberta acabou de falar. Se eu coleto a secreção da lesão e não coleto sangue, para a gente é a mesma coisa que nada. Por quê? Porque o PHMB mata fungo, mata bactéria, mata o que tiver na ferida. Então, eu não preciso saber que bactéria tem lá. Tu tá me entendendo? Então, eu não preciso, não me interessa saber qual tem lá. Pelo cheiro, pela secreção. Muitas vezes a gente já até sabe, pela nossa experiência, que tipo de bactéria tem, se é Staphylococcus, né? Eles se apresentam pela maneira que eles veem na lesão. O que eu preciso é tratar essa lesão, uma limpeza bem feita, uma cobertura correta para aquele momento, porque o que eu utilizo numa lesão infectada não é o mesmo que eu utilizo numa lesão só contaminada, ou numa lesão que só tem tecido de granulação, mas está com um cheirinho porque está um pouco colonizada, tá? Então, é por isso que a gente foi lá naquela pergunta lá atrás e falou, eu uso a mesma medicação o tempo todo, do início ao fim? Não.
Não uso. A lesão é avaliada todas as vezes que a gente abre ela. Todas as vezes que a gente abre, a gente avalia. Tá sangrando, não tá sangrando, tá rosinha, tá muito vermelha, qualquer coisinha sangra. Então, a avaliação dessa lesão é todos os dias. E o paciente não precisa fazer uso de antibiótico se ele não tiver com problema sistêmico que vai dar alerta. Febre. O paciente começa a sentir febre, mal-estar. Então, ele já me demonstra que ele não está bem, tá? Então, não tem necessidade. E o interessante é que, às vezes, o que parece ruim para o paciente é bom para a gente enquanto profissional, né? Porque, às vezes, eles veem assim, nossa, tá tudo vermelho, tá tudo tal, ali... Eles querem um sequinho. Verdade. Não, eu achava interessante isso, porque sempre chegava, não, tá... Eles falavam assim, né? Tá na ótimo. Carne viva. Tá ótimo, tá sequinho, aí a gente já fica fria, né? Sabendo que não é o sequinho que a gente quer. É verdade, é muito isso mesmo. Por isso, procurem profissionais que entendam do assunto. Cada um no seu quadrado, né? Assim, a gente brinca assim, cada um com a sua experiência, com a sua especialização, porque isso vai dar resultado no final das contas, né? Igual a gente já falou aqui, às vezes o barato sai caro, porque aí você vai passar um ano aí, igual eu já vi vários casos, pacientes com um ano tratando a ferida e ela não evolui. Às vezes, né, você acha que está melhorando, não está, e volta, abre de novo. E tudo isso porque muitas vezes não é feita uma avaliação correta, não é feito um tratamento correto. Não, geralmente, vou até 99,99% é bem isso mesmo. Não tem todo esse conjunto que foi falado aqui sobre a alimentação, sobre os tratamentos, sobre todas essas questões. Mas se eu e Tasmania, a gente fala que a gente não entendia nada de ferida, até hoje a gente não entende nada de ferida. Acredito, todo dia Entende? sai uma coisa nova. Todo dia. Sai um artigo novo, né? Ou todo dia o paciente te apresenta uma nova cinemática, que aí você tem, e agora? O que é que eu decido? E agora? O que é que eu faço? É verdade. Aí tem aqui a seguinte pergunta também. Por que depois de abrir pontos da cirurgia não pode mais fechar novamente? Gente, isso aqui, eu já vi muito isso. O paciente questionar, assim, porque às vezes eu ia muito com o Marcos e aí ele, às vezes, acontecia de ter que terminar de abrir, né, os pontos, ou o paciente que já vinha, né, com os pontos e o paciente, eu quero que feche, mas não é assim que funciona, né? Então, explica para o nosso telespectador um pouquinho por que isso acontece. Qual que é o motivo de não se fechar? Porque o corpo da gente é sábio. Porque se tem alguma secreção, algum processo infeccioso ou inflamatório naquela parte, que foi geralmente um ponto que rompeu, é porque ele já é uma ferida, primeira intenção, incisional, cortei, para o público de casa entender. Então, é uma ferida cirúrgica, vamos supor. Cortou, suturou. Ela já passa a ser segunda intenção quando dá os pontos. Quando esses pontos abrem, alguma coisa o corpo está dizendo que não está bem, está apresentando sinais nefrologísticos, né? Sinais de hiperemia, sinais de um processo infeccioso inflamatório no início. Então, o corpo ele sabe, ele tende a expulsar. O tecido das bordas fica friável, que a gente chama, não um tecido bom que não sustenta. E se tem alguma coisa lá dentro, não é o ponto que vai sustentar. Ele está ali só de enfeite, ele não sustenta. Então, se não tem tecido dentro, você ponteando, quantas vezes for ponteado, vai abrir maior. Não adianta. Então, é o que a gente fala que é uma ferida por terceira intenção, não é nem por segunda. É uma ferida que eu vou cicatrizar de maneira trocando curativos, realizando o procedimento da maneira correta. Não é ponteando que eu vou conseguir cicatrizar essa ferida que já abriu, já deu deiscência. Geralmente, eu dou exemplo para os meus pacientes do abscesso. Que o abscesso é algo que começa dentro da gente, vai se formando um tecido vermelho, que é o famoso furúnculo, né, gente? Vamos falar do furúnculo, que fica mais fácil. Pronto, furúnculo. Como que começa? Vermelhinho, quente, aí vai crescendo, o corpo faz o quê? Abre. Se o corpo não abrir, você faz o quê? Vai lá no hospital
para o médico geralmente fazer o quê? A incisão. O que o corpo está querendo mostrar com isso? Que ali tem algo errado, que tem uma secreção purulentra que ela precisa sair. Da mesma maneira, é uma ferida operatória que ficou infectada e ela precisa abrir para sair a secreção que está lá dentro. Então, não adianta a gente querer fechar, suturar, porque não vai. Não vai. Olha, a gente já teve muitos casos lá no consultório que já teve médicos que fecharam, porque um falou para mim assim, eu fechei porque eu fiquei desesperado dela ir com buraco para ir. Era de Belém, né? Vinha para cá. E aí, como que eu ia mandar com buraco? Entende? Então, assim, qual a dificuldade de saber que existem profissionais que cuidam de lesão? Então, existem profissionais que cuidam de lesão. Fez, o que aconteceu? Reabriu e fez a lesão, de todos os jeitos. Então, não adiantou. Então, não adianta suturar. É lei da natureza do organismo. Não vai fechar, vai abrir novamente. E aí vai abrir talvez de maneira pior, porque por dentro vai irradiando no tecido e vai ficando muito maior do que já era. Verdade. Tudo é um processo e aí vai agora fechar com essa pergunta, fechar que eu falo assim, né? Qual a importância, né, de você procurar profissionais que são especializados no assunto? Eu já falei durante o programa todo aqui, mas eu queria que vocês também falassem qual que é essa importância, né, em relação a esse tema que nós estamos tratando aqui, de estar, né, de ir em profissionais que são especialistas, que entendem do negócio. A importância é o custo de uma vida. Eu pergunto, às vezes, para o paciente, não quanto vale, mas quanto vale um membro? Quanto vale a vida da pessoa? Porque o início de uma infecção não tratada, a gente está com alguns casos que a gente encaminha e atende em conjunto com colegas médicos, que são pessoas que eu não sei se estariam vivas hoje se não tivessem procurado cuidado especializado. E aí eu pergunto, quanto vale uma vida? Né? Verdade, né? Isso aí essa é a palavra, quanto vale a vida, né? Que eu acho, e eu já respondo aqui até por você, telespectador, né? Porque não tem preço. A vida, na verdade, não tem preço, né? E é isso que vale, né? A vida não tem preço nenhum, né? E a outra questão é a seguinte: quais os profissionais podem prescrever cobertura para tratamento de ferida? Então, os profissionais que podem prescrever, inclusive a gente está dando um curso que vai ser semana que vem, e a gente foi muito questionado porque a gente não aceitou a fisioterapia, né, para fazer o curso. Mas, infelizmente, a resolução 567 de 2018, ela só habilita o enfermeiro e o médico para prescrição de tratamento de feridas. Então, infelizmente, não tem como a gente aceitar o fisioterapeuta porque ele não está incluso para fazer o tratamento, tá? Então, são só esses dois profissionais. O técnico pode fazer o curativo? Pode, desde que o enfermeiro prescreva o que deve ser realizado, ele pode sem problema nenhum, tá? E eu queria, né, deixar uma deixa aqui que a questão do diabéticos, quando a gente falou lá atrás, existe a prevenção. Temos vários pacientes que fazem de forma preventiva, eles procuram a gente com calos que a gente desgasta e aí fica ok, sem lesões, tranquilo. Então, o diabético em si, ele pode prevenir lesões no pé, como hidratante correto, né, uma higienização correta, uma sandália correta e com um profissional a cada 2, 3 meses para estar fazendo desgaste de calos, né, que podem levar a lesões. Então, se você pode prevenir, por que não fazer? Tá? Temos vários pacientes de prevenção e geralmente esses pacientes dificilmente vão abrir lesões, porque a gente está sempre encaminhando, seja pelos calos, seja por alteração glicêmica ou seja por alteração de pressão. Ótimo. E aí, para a gente ficar bem ciente do que a gente está falando e fazendo, tem o seguinte aqui: por que é importante o acompanhamento com endócrino e vascular, especialmente para pacientes diabéticos? Por que é tão importante aqui? Porque é um paciente extremamente complexo de ser tratado. Não tem como, é impossível tratar esse paciente sozinha. Eu e a Tasmânia, a gente é muito... eu falo que a gente é Caxias até.
em relação a esse tratamento desses pacientes. Por quê? É um paciente que tem todas as comorbidades possíveis associadas. Ele é um paciente que tem dificuldade de perfusão periférica total e sistêmica também. Então, eu necessito do vascular, nesse caso, para estar avaliando a medicação e qual o nível dessa má circulação. Né? Então, eu preciso desse vascular para poder avaliar e medicar esse paciente, também para a questão da dor, porque o paciente, por exemplo, de um comprometimento arterial, um paciente que sente dor 24 horas por dia e é uma dor muito grande, né? E da parte do endócrino, porque é uma doença metabólica e eu preciso também do controle glicêmico. Sem o controle glicêmico, sem as orientações de nutrientes, de macronutrientes, também inclui aí o nutricionista, que a gente bate tanto nessa tecla, e sem a medicação necessária da parte vascular, eu não consigo fechar nenhuma lesão. Eu posso colocar ouro em pó, que a gente não vai conseguir. Então, a gente fala que é o tratamento sistêmico com tratamento tópico. Se eu também não tiver os cuidados tópicos da maneira adequada, com a higienização adequada, com a orientação adequada, o tempo exato de troca dos curativos para que os produtos que eu coloco é uma coisa que os pacientes também acham que tem que trocar o curativo todo dia, às vezes mais de uma vez ao dia, e que a gente bate na tecla de estar orientando isso, não há possibilidade dessa lesão fechar e nem do paciente receber uma alta. E quanto ao pé diabético, que eu acho que é algo assim que vocês devem receber muito, né? Existe algum cuidado preventivo para esses pacientes de pé diabético? Tem algum cuidado assim mais específico para eles? Sim. O que acontece? Os pacientes diabéticos, eu brinco que eles são bem teimosinhos, né? Com relação à nutrição e principalmente com relação aos cuidados preventivos. Por quê? Porque uma sandália recomendada para eles não é uma sandália bonita. Aí eles falam assim pra mim, mas essa sandália é feia. Aí eu falo assim, tu quer o pé ou tu quer uma sandália bonita? Aí eles brincam, eu quero o pé, então use a sandália. Porque a sandália específica para o diabético é aquela que se adequa ao pé dele. Tem umas que são muito secas, muito duras, e isso acaba evoluindo para os calos em certos locais. Olha lá. Aquilo lá é uma paciente que ela hoje é preventiva, mas ela chegou ali, com aquele calo horroroso, tá? Aquele resultado foi no mesmo dia, tá? Foi depois do desbaste, do calo, hidratado a pele, passado o hidratante específico que tem PHMB, que ajuda a diminuir essa carga bacteriana, e as orientações são alimentares, atividade física, a sandália, né, específica para diabéticos, um hidratante que seja hidratante, gente, óleo de girassol. Vamos lá, eu não posso deixar de falar isso. Óleo de girassol não é recomendado para ser utilizado no corpo. Óleo de girassol, ele só evita a saída de água, a desidratação, mas a pele não absorve óleo de girassol. Pelo contrário, o atrito aumenta, o calor esquenta e ele provoca lesões enormes, principalmente em pacientes acamados. E isso é uma cultura muito grande. A gente pega óleo e talco. É as duas coisas que a gente mais pega. O talco vai levar o quê? Pneumonia para o idoso. Porque quando você joga o talco, sobe, né? Então, o que é? O que deve se evitar? Hidratante, né? Um bom sabonete hidratante também, tá? Para a pele do idoso, porque geralmente o diabético, ele tende a ter a pele mais ressecada para proteger para proteger de lesões, porque ele tem tanta probabilidade de desenvolver a lesão que o corpo começa a fazer uma autodefesa. Então, ele precisa de um bom hidratante, de um bom sabonete hidratante, tá? E isso é todos os dias, de 1 a 2 vezes ao dia, tá? E muito cuidado com os pés. Sandália havaiana nem pensar, sandália de dedo nem pensar, porque acaba que a sensibilidade é diminuída, tá machucando lá, ele não tá vendo, quando ele vai ver, já tem fungo, já abriu lesão. Então, tem que fazer a inspeção dos pés a cada 2 meses com o profissional. Tasmânia, não tenho condição de ir lá com você, mas você tem condição de ir lá no posto de saúde e pedir para o enfermeiro olhar os seus pés. Se tiver calo, tem como desgastar o calo, para que o calo não piore
e sangre e evitar lesão, porque se tem um calo e pisa, às vezes você nem sente que se cortou, tá? Então a forma preventiva é todo esse conjunto, né, de ações que você precisa ter. Muito bacana, a gente sempre gosta, assim, no programa, sempre de estar falando, focando nessa parte de prevenção, que na verdade é o melhor, né, gente? É você utilizar dos mecanismos de prevenção do que tratar. O tratamento sempre vai ter algo ali que vai ser traumático, né, de alguma forma, né? Se todas as pessoas entendessem a importância, né, da prevenção, a gente evitaria muitas dores de cabeça. Muitas dores de cabeça. Gente, nós já estamos aqui chegando ao final do programa, né? Não esgotou o assunto, né? A gente vai ter que... Você é obrigada a trazer elas de novo aqui no programa, né? Porque são muito, assim, uma diversidade de coisas que dá para a gente explorar a respeito do assunto. Mas, de antemão, já quero agradecer, Tasmânia. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter aceitado o desafio, Norberta, de ter vindo aqui ao programa, tirado um pouquinho do tempo de vocês, que eu sei que não é fácil, gente. Gravar, vir, se dispor a vir gravar, eu sei que não é fácil. Sempre você precisa ter ali um encaixe ali para poder conseguir, mas eu já queria que vocês fizessem as considerações finais, né? E, do fundo do coração, meu muito obrigada a você. Pode ir. Bom, eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom falar, né? Falar sobre as coisas que são importantes para a população, para a sociedade. É interessante que a sociedade esteja inteirada das coisas que tem na sociedade, do que você deve procurar, de como você deve procurar. Eu sempre falo para a Norberta que o aprendizado, a informação é libertador. Quando você tem a informação, você consegue resolver tudo, né? Então, eu acho que a gente vinha aqui falar um pouco de como você pode fazer e até a forma de como você pode prevenir, para a gente é uma honra, a gente ama fazer isso, a gente faz isso todos os dias e a gente não cansa de fazer isso, então a gente que agradece o convite, Dármina, foi um prazer, né? Esse bate-papo foi maravilhoso, eu espero que o telespectador tenha gostado, né, das informações, eu sei que muita gente deve ter, né, com algumas coisas que a gente falou, mas é isso mesmo, as coisas mudam e a gente tem que trazer aqui para vocês o que tem de novo. Exatamente. A gente agradece e estamos abertas a mais convites, mesmo na nossa agenda corrida, que hoje a gente encerrou a agenda à tarde e parece no dia que a gente diz que não vai atender em um determinado horário, surge tudo, até paciente de última hora. Eu acredito. Mas é um prazer. A gente está mais do que aberta a estar falando sobre o nosso trabalho, não só sobre o nosso trabalho, mas principalmente esclarecendo esses mitos e essas coisas que giram em torno do tratamento de lesões e principalmente dos pacientes diabéticos, que a Thais sabe que é meu xodó de cuidar dos meus pacientes, que eu falo para ele que o problema maior deles não é a diabetes, é a teimosia, que essa é crônica. Gente, e assim, eu sempre costumo falar aqui no programa, né? Procure profissionais especializados. Nós já falamos aqui hoje durante o programa, mas no final eu sempre gosto de fechar com isso, né? Então, assim, qualquer dúvida, qualquer situação, está passando aqui embaixo o endereço e o telefone da Só Saúde, né? Isso, Só Saúde, que fica lá na Avenida Sororó. Mas agendem, tem o telefone aí, né? Na dúvida, tá com a ferida, tá com algo que está ali prestes a abrir, né? Ou até mesmo você vai fazer algum procedimento, faça uma avaliação também, né? Então, assim, sempre procurar profissionais, sai muito mais barato do que você depois estar já com um processo muito avançado, aí realmente vai levar mais tempo e realmente você vai gastar um pouco mais. Então, antes disso acontecer, faça uma avaliação, tá? Tá aí o telefone da Norberta, lá da Só Saúde e da Tasmânia, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender com essa avaliação, ok? E muito obrigado, telespectador, por ter ficado conosco aí até agora, né? Vocês são o nosso maior patrimônio.
tá? Então, fiquem ligadinhos aí no programa Missão Saúde na TV. Quero falar para vocês agora da Drogaria São Lucas, que fica lá na Avenida Paraíso, tá? Lá na Liberdade. É uma drogaria super completa, onde você, além de medicamentos genéricos, medicamentos éticos, você também acha vários produtos cosméticos, viu? Então, dá uma passadinha lá. Eles também têm delivery e tem um aplicativo também, tá? Então, passa lá que eu tenho certeza que vocês terão o melhor atendimento. Drogaria São Lucas.